Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos no capítulo 16 de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 16. Nesse capítulo 16 continua a saga, do juízo de Deus contra a vida de Davi. Mesmo Davi, ele tendo se arrependido do seu pecado e de tudo o que ele fez, o juízo de Deus não se apartou dele, não é verdade? E isso nos ensina grandemente, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, somos necessitados da misericórdia de Deus. Vivemos num corpo que ele é corruptível, não é verdade? Sujeito a falhas, a erros. O interessante é que se porventura, no meio da caminhada, no meio da estrada, alguma pedra estiver no nosso caminho e nós tropeçarmos, o importante é nós reconhecermos, o nosso erro, se levantar e continuar a caminhada, não é verdade? Porém, o impacto que houve não vai ser apagado, não é verdade? É aquele velho ditado que eu acho que todo mundo conhece: não cristão como cristão, aquilo que você planta você colhe, não é verdade? Tudo que a gente faz aqui, nós vamos colher aqui, Então, seja próximo, seja longe, distante, uma hora chega aquilo que nós plantamos, não é verdade? Então, Davi, no capítulo 16, continua a saga dos juízos de Deus contra a sua vida. Mesmo ele se arrependendo do pecado que ele cometeu com Betseba, não é verdade? Ele continua ainda sendo, vamos dizer assim, punido pelo Senhor, pelo seu ato. Nós vemos que desde o capítulo de número 13, 12, 13, vai vir falando de tudo o que acontece com Davi depois que ele comete ali o seu pecado com Betseba. Você vê que a primeira coisa que acontece com ele, o juízo de Deus, que foi o que o profeta falou no capítulo 12, que a criança, ela morreria. Deu uma semana de vida, a criança, ela morreu, Depois você vai ver que Aminon, o filho mais velho de Davi, ele acaba violentando a sua irmã Tamar, não é verdade? Depois você vai ver uma série de coisas. Você vai ver Absalão revoltado com o que aconteceu com a sua irmã. Ele então planeja e mata ali o seu irmão. Uma série de coisas vai acontecendo depois do pecado de Davi. Absalão, ele fica longe, ele foge. Depois que ele volta, ele ainda fica distante do seu pai não queria ver, Davi não queria ver ele. Então, nesse meio período, acontece que um monte de pensamentos ruins vai acontecendo na cabeça de Absalão. Absalão, ele começa a arquitetar, coisas ruins na sua cabeça, para então ele começar a tomar o reino do seu pai e outras coisas a mais. Capítulo 16 vai falar que
Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 12 pães, ou melhor, 200 pães, 100 cestos de bolos de uva passa, 100 fruta da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Até aí tudo bem. Aí o rei pergunta: onde está Mefibosete, neto do teu senhor? Perguntou o rei. Respondendo-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Aí Ziba humildemente me prostro, dizendo: Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Davi, ele acaba tendo uma fuga forçada. É até interessante porque Davi, ele é o rei, né? Ele vinha sendo vitorioso em todas as suas batalhas, né? Em todas as guerras que ele havia lutado. Mas quando ele ficou sabendo que Absalão, seu filho, estava vindo para Jerusalém, a capital, para poder tomar então o reino, ele acaba chamando o seu exército e fala: ó, vamos fugir, né? Vamos sair daqui antes que aconteça algum desastre aqui. É interessante porque Davi, ele pensa tanto no povo quanto no seu filho, porque ele sabe que se ele ficasse ali em Jerusalém, uma grande guerra ia haver. E através dessa guerra, muitos israelitas, que teoricamente não tinha nada a ver, porque isso era um problema familiar de Davi, não é verdade? Era o seu filho que arquitetou tomar o reino do seu pai com raiva. Então era meio que uma guerra familiar, mas só que essa guerra familiar estava envolvendo outras pessoas. Então Davi, por amor ao seu filho e amor também aos outros, né, israelitas, ele então planeja uma fuga forçada. Vamos sair daqui antes que aconteça o pior. Diz a palavra de Deus que quando Davi ele está a caminho, Ziba, que era, vamos dizer, servo de Mefibosete, né? Encontra ele no meio do caminho e ele leva um monte de provisão para o rei Davi. Você vai ver que ele, como a gente leu aqui, leva 200 pães, 100 bolos de uva passas, né? Leva a fruta da estação, ele leva vinho, leva um monte de provisão para o rei Davi, porque ele sabia que a trajetória ia ser complicada, Davi ia ter que passar, né, certas necessidades ali. Então você vê que Ziba, ele se adianta, sabendo da fuga do rei, e ele leva essa provisão para o rei. Mas só que o rei pergunta: Ziba, qual é a sua motivação? Por que está acontecendo isso? Né? Por que você está trazendo essas coisas para mim? De primeira mão, a gente vai ver Ziba falando que é apenas gratidão por tudo que o rei tinha feito com ele.
Falou, não, Senhor, eu sou grato a tudo que você fez por mim, né, tal. Até aí, tudo bem. Porém, Ziba, ele não só trouxe uma provisão, Ziba, ele também trouxe uma outra notícia para Davi, uma notícia muito triste. Ele diz que Mefibosete não veio com ele, porque ele pergunta, né, onde que está o seu servo, Mefibosete? Ele fala, ele não veio, Mefibosete ele ficou lá em Jerusalém, ele acha que os israelitas vão restituir o reino a ele. No meio dessa fuga de Davi, o que acontece que, além de Davi ele deixar o seu reinado, como que eu posso dizer, o seu reinado vulnerável, além dele deixar o seu reinado ali, vulnerável seria a palavra melhor se dizer, né? Então, além dele deixar o seu reinado vulnerável, ele abriu expectativa para outras pessoas se candidatarem a rei também, principalmente quem era da família de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, na sua fuga forçada, ele abriu portas para que alguém de sua família tomasse a frente, como isso estava vindo acontecendo, que era Absalão. Ele também abriu portas para outras pessoas se candidatar, como aqui Ziba fala que Mefibosete estava esperando, estava se candidatando a rei novamente. Porém, a gente sabe a deficiência de Mefibosete, né? A gente sabe que ele não podia andar. Se caso isso acontecesse, talvez o seu reinado, eu acredito que não duraria muito, por toda a sua, né, todas as suas complicações que ele tem ali físicas. Naquele tempo não era igual hoje, a qual a inclusão de tudo, né? Uma pessoa que era deficiente físico não era uma pessoa bem vista, não é verdade? E assim por diante. Então, isso abriria, com a fuga de Davi, abriria vaga para outras pessoas se candidatarem. Quando Ziba encontra Davi, ele fala, Mefibosete ele não quis vir, ele ficou lá esperando que os israelitas restituíssem a ele o reinado de seu avô. Davi, ele não o procura, até porque ele estava numa fuga, mas a gente vai ver isso no versículo, ou melhor, no capítulo 19, vai estar falando que quando Davi ele volta para a capital, Jerusalém, ele encontra Mefibosete lá. E Mefibosete fala que era mentira o que Ziba falou, que na realidade Ziba abandonou ele e não quis levar. Então, a gente não sabe dizer o que realmente aconteceu, porque Davi, eu acho que ele estava passando por... Era tantos problemas que estavam acontecendo, que eu acho que isso seria um dos menores dos seus problemas. Então, ele não dá tanta atenção. A Bíblia vai dizer que ele pega na dúvida ali, o que ele faz, ele reparte a herança que ele tinha, né? Dado a Mefibosete, um pouco para Ziba, um pouco para Mefibosete, eu não sei quem é que está falando a verdade, então eu vou repartir e cada um fica aí. Mas a princípio, no versículo 16, ele acredita, né? Ele acredita então que Mefibosete tinha ficado para então ser restituído o seu reino. Logo após, no versículo 5 e diante, vai dizer assim a palavra do Senhor: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado
na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse essas palavras Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixa-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isto. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua o bem, a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. E o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Você imagina, né, irmãos? Uma situação acontecendo, o rei fugindo, estava um pouco com medo do seu filho Absalão ali e tudo mais. Aí, não contente com isso, a Bíblia vai dizer então que ele chega a Baurim, chega um homem lá da família de Saul e começa a amaldiçoar. Sai daqui, seu ladrão, seu bandido, assassino. Parece que quando a gente está passando alguns problemas, algumas circunstâncias ruins na nossa vida, parece que tudo vai, né, contra a gente, né? Não sei se algum dos irmãos já passaram por algum momento assim, de você estar passando uma situação difícil, aí você acha que está pior, acontece uma coisa que piora mais ainda, e tu fala: meu Deus do céu, cara, né? Já estou passando por tanta coisa, tanta dificuldade, é isso, bater na minha porta, é isso, é aquilo, aí vem mais isso aqui para poder enterrar mesmo a situação, né? Você vê Davi fugindo ali do seu filho Absalão. Quando ele acha que está sossegado ali, já, né? Bom, ele até fala aqui, quando o seu sobrinho, né? O seu sobrinho fala para ele: deixa eu cortar a cabeça desse cara aí que vem gritando. Abisai, sobrinho de Davi, fala: deixa eu cortar a cabeça desse cão morto aí, ô rei. Corta a cabeça dele e já era, né? Davi, o que acontece é que Davi, ele sabia que ele estava sendo punido pelo Senhor, né? Ele sabia o que o Senhor usou o profeta no capítulo 12 para poder falar com ele, que a espada não sairia de sua casa. Então ele sabia que ele estava sendo punido pelo Senhor. Você vê que Davi, ele não questiona, Davi, ele não manda acabar. Seria fácil, não é verdade? Pô, ele é o rei ainda, ele tinha um exército do seu lado, ele podia falar: por favor, alguém, cala a boca desse cara aí, né? Mata ele, joga ele no meio do mato aí e vamos embora. Mas não, ele sabia que ele estava sendo punido pelo Senhor. E isso lhe trouxe confiança em Deus. Ele diz que talvez o Senhor, né, tenha misericórdia de mim. Davi, ele sabia que Deus, ele é misericordioso. Que a gente possa, irmão, no momento da nossa aflição, ter a mesma
convicção que Davi, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por provação, por luta, mesmo muitas das vezes ainda você passando por tudo isso, chega alguém e ainda aponta e joga na sua cara o seu erro, que você possa confiar que Deus ele é misericordioso. Se você se arrependeu de todo o seu coração, se você se arrependeu e pediu misericórdia de Deus, eu não vou te dizer que o juízo de Deus vai sair de você, porque como a gente disse, o que você planta, você colhe. Davi, ele pediu misericórdia a Deus, Deus ele perdoou Davi, porém o juízo de Deus não se apartou de Davi, porque foi a consequência do seu pecado. Mas ele sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor poderia dar paz para ele no momento da aflição. Como ele aqui passando por toda essa turbulência, ainda vê alguém jogando pedra, amaldiçoando, jogando pedra, falando, seu assassino, bandido, seu ladrão. A gente hoje em dia também sabe, lendo a palavra de Deus, que o juízo contra a vida de Davi não foi porque ele matou a família de Saul, roubou ali o seu reinado. A gente sabe que não foi esse o juízo de Deus. Muito ao contrário do que isso. Davi, ele falou que ele não tocaria porque ele considerava Saul como ungido de Deus. E você vê o que ele fez com Mefibosete, que era filho de Jonathan, né? Ele restituiu tudo o que era do seu avô. Ele estava lá jogado em Lodebar, uma terra onde nada prosperava, nada frutificava. O rei foi lá, buscou ele, trouxe ele para casa, para o seu reino, comeu na mesa do rei, fez tudo lá com o rei. Então a gente sabe que ladrão, bandido, isso na realidade não era. Você vai ver que tanto não era isso, que mais para frente, né, eu vou dar até um spoilerzinho aqui, porque vai ser a minha aula, querendo ou não também, no capítulo 19, quando o rei volta, ele encontra Mefibosete, né, que fala que era mentira de Ziba, e ele encontra Simei também, que era parente de Saul ali. Ele encontra ele. O que Simei faz? A Bíblia fala que Simei ele fica envergonhado de tudo que ele fez. Ô Senhor, ô Davi, me perdoa, eu estava, né, com a cabeça meio assim, ficou com medo, porque, opa, não aconteceu, Absalão não tomou o reino. Dei outro spoiler aí, ó. Né? Você vai ver que quando ele volta, Simei fala, ô Davi, desculpa, eu estou envergonhado do que eu fiz contigo, estou envergonhado. Era com medo de morrer. Era com medo de morrer, de Davi pegar e falar, ó, mata ele. Então, nós sabemos que o juízo de Deus contra a vida de Davi não foi porque ele roubou o reino de Saul, porque isso não aconteceu. Ele esperou, confiando em Deus, né? Quando Saul morreu, então ele tomou posse de Israel. A punição de Deus para com a vida de Davi foi pelo ato que ele cometeu com Betseba, por ele ter se deitado com ela e por ele ter matado o seu marido. Mesmo não sendo ele que passou a espada em Urias, mas ele foi o grande articulador. Ele foi o grande culpado, né? Ele que arquitetou isso tudo para acontecer. Então, o juízo de Deus para com a vida dele foi por conta desse ato. E ele sabia disso. E nós devemos também, irmãos, como pessoas cristãs e que têm o Espírito de Deus, discernir quando nós estamos sendo punidos pelo Senhor por algum ato. Porque o que acontece hoje em dia é que muitas das vezes, né, algumas pessoas não conseguem discernir a aprovação, né,
da correção. Ai, será que eu estou sendo provado? Será que é aprovação? Será que é correção? Davi, ele sabia que ele estava sendo corrigido. Você vê que ele sabe que ele, quando começa a amaldiçoar ele fala, o cara, né, o seu sobrinho Abisai falar para ele, mata esse cão morto aí, né, deixa eu matar, passar a espada na cabeça dele e já era. Ele fala, não, ele está sendo usado pelo Senhor para falar isso para mim, né? Eu sei o que ele está falando. Então ele sabia de tudo. Então por isso que ele não tomou a atitude precipitada de mandar matar Abisai. Então que a gente possa ter esse discernimento do que é provação, do que é correção. Quer falar, Valmir? Pode falar. Sim, é complicado. Então, Davi ele fala para os seus conselheiros e todo o seu exército, né? Que estava ali com ele de elite. Por que eu vou ter medo, né? De umas pedrinhas que esse homem está jogando, da maldição que ele está jogando para mim, se o meu próprio filho, sangue do meu sangue, quer me matar? Umas palavras não é nada de quem quer realmente matar ele, né? Que seria o seu próprio filho. E se meu filho quer me matar, quem dirá as outras pessoas, principalmente esse daí, que era da família de Saul. Poderia ser um outro candidato ao reinado. Ele era da família de Saul, entendeu? Então, Simei não foi nenhuma ameaça para o rei. Versículo 15 diz assim, ó: enquanto isto, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, desde o povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenha relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todos os israelitas ficarão sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Enquanto tudo isso estava acontecendo com Davi, Absalão, ele vai em direção a Jerusalém para tomar o reino de seu pai.
Chegando lá em Jerusalém, como a gente acabamos de ler, Uzai, amigo de Davi, não sei se vocês lembram no capítulo anterior, Davi ele fala para Uzai, para ele ir para Jerusalém. Se você quer me ajudar, que Uzai queria ir com ele, né? Fala, ó, Uzai, se você quer me ajudar, cara, você vindo comigo não vai adiantar nada. Quer me ajudar? Vai lá para o palácio, espera lá Absalão. Quando ele chegar, você, né? Fala que ele é rei, fala que está do lado dele. Então ele vai confiar em você, e tudo que for acontecendo, você vai lá, leva o sacerdote, o filho do sacerdote vai vir aqui e vai me falar tudo, para mim ficar sabendo do que está acontecendo no palácio. Então, isso foi um plano de Davi, né, com Uzai, que era o seu amigo. Você vê que quando Uzai ele começa a exclamar, né, Absalão, viva o rei, ele falou, tu não é amigo do meu pai, está fazendo o que aqui? Que amigo é esse, né? Uzai, ele foi um cara muito sábio, né, muito esperto, porque era um grande desafio. A gente acabamos de ler aqui o último versículo que fala que os conselhos de Aitofel era como se fosse para Absalão e para Davi o próprio Deus falando. Você vê que Aitofel ele era muito respeitado, né? Era um homem muito sábio. Para ser considerado os conselhos dele como fosse o próprio Deus, você imagina a sabedoria que ele tinha, né? Era acostumado a dar conselhos para reis, era acostumado, né? Então ele era um cara muito sábio, um cara muito inteligente. Você vê que quando Davi, no capítulo anterior, fica sabendo, ó, Aitofel está com Salomão, Davi deve ter colocado a mão na cabeça, meu Deus. E agora, né? Porque Aitofel era um cara sábio. Aitofel dava conselho para Davi. Por isso Davi fala, ó, vai lá, cara, o que Aitofel falar, tu tenta falar o contrário, tu tenta confundir Absalão, porque senão vai ser complicado. Então é isso que Uzai ele faz, chega em Jerusalém, ele clama, ele fala, pô, tu é amigo do meu pai, tá fazendo o que aqui, né? Aí ele fala, não, para você ver como ele foi esperto, ele fala, não é que eu sou amigo do seu pai, eu sou amigo do rei. Independente se o rei for seu pai ou não, eu sou amigo do rei. Então, do rei, né? Não de Davi, um exemplo. Do rei. Você não é o rei? Agora eu sou seu servo, sou seu amigo. Né? E quem eu deveria servir, se não o filho do meu rei, né? Quem é que vai suceder o rei, se não o seu próprio filho? É isso que ele está querendo dizer. Eu não estou certo? Não é você que agora vai ser o rei? É filho de Davi, você sucedeu. Automaticamente eu tenho que servir a você. Estou sendo fiel a você. Então, essas palavras sábias de Uzai encheu o coração de Absalão, né? Porque nós vamos ver que todos os conselhos e todo a paparicagem, né? Todo o paparico ali que vinha para poder então né? Absalão, né? Absalão ele recebia isso como um agrado, vamos dizer assim, né? Ele ficava muito feliz, né? Ele estava com o seu coração quase sendo pela boca, já de tão grande ele que estava. O seu ego já estava muito, já, né? Finalmente vou tomar o reino do meu pai. Ele estava sendo as suas atitudes estava sendo puncionada pelo seu ego, pelo seu ódio, sua raiva no coração. Era muita coisa que estava passando pelo coração de Absalão. Ele estava com raiva porque, né, a sua irmã tinha sido ali violentada, seu pai não fez nada, seu pai virou as costas para ele matou o seu irmão. Então, você imagina a bagunça que estava na família, imagina a cabeça de Absalão. Absalão então fica com raiva, começa a arquitetar ali, isso aqui meu pai não quer saber de mim, então eu vou tomar o reino dele agora, né? Então, ele estava sendo motivado por raiva, por ódio. E quando nós somos motivados por raiva, por ódio,
não é muito bom ali as decisões que nós vamos tomar. Quando nós estamos, quando eu era da creche, a tia falava, respira 3 vezes, devagar. Respira pelo nariz, solta pela boca. Respira pelo nariz. Até hoje eu faço isso, irmão, sabia? Quando eu tô com o coração que eu sinto, tá batendo, o sangue tá quase saindo na cabeça, eu pego, dou uma respirada forte, solto para dar uma acalmada, porque senão dá um treco, dá um chute na placa-mãe e tu pode acabar tendo um treco. Até hoje eu faço isso. É um conselho bom que eu peguei para mim. Respira 3 vezes. Então Absalão estava sendo impulsionado, controlado por isso. Então todos os conselhos que vinha para ele, que levantasse o seu ego, ia contra o seu pai e exaltasse ele como rei, ele ia adquirir. Você vê, Uzai, não, você é o rei, você, tá bom, vem cá, vai. Então vem, eu sou o rei mesmo, é isso mesmo. Então, um grande desafio para Uzai de contrariar Aitofel. Absalão chega então na capital, em Jerusalém, para tomar o reinado. E ele então pede um conselho para Aitofel. O que eu faço, Aitofel, agora? Estou aqui, tomamos posse da capital, temos aí um povo que está ao nosso favor. Os amigos que era do meu pai estão ao meu favor. Meu pai está sozinho, não tem ninguém, então, o que eu faço para poder então agora bater o martelo que realmente meu pai foi sucedido? Aí Aitofel aconselha ele se deitar-se com as concubinas de seu pai, porque quando Davi ele foge, ele deixa ali 10 concubinas tomando conta do palácio, Então Aitofel falou, para você agora bater mesmo o martelo, para mostrar para toda Israel que você está contra mesmo seu pai, você se deita com as mulheres de seu pai. Aí, isso vai ser como que eu posso dizer? Uma confirmação, vai ser meio que um repúdio ali, Isso, uma consumação. Vai ser uma consumação que agora você realmente é o novo rei. Você agora realmente está contra o seu pai, não vai voltar mais atrás. Seu pai agora é seu inimigo. E todo Israel vai ficar do seu lado agora. Realmente agora ele tomou a posse mesmo. As concubinas do seu pai virou dele, agora ele sucedeu o pai dele mesmo, tomou a frente. Pode falar, doutor. Sim. Isso. Sim. Como o nosso irmão Adalto disse, a gente tinha comentado um pouco no capítulo 12 do que aconteceu, da profecia, que a criança iria morrer, que a espada jamais sairia de sua casa, e que o que ele fez de oculto seria trazido ao público, e um de sua família. Tudo isso foi profetizado, irmãos. Tudo isso foi falado. E Aitofel, como um grande conselheiro, ele então, o seu conselho é usado para a consumação da profecia, a qual ele aconselha Absalão se deitar com as concubinas de seu pai. Como a gente viu, Absalão ele toma esses conselhos, porque como eu disse que tudo que vinha para ele que levantasse o seu ego, ia contra o seu pai, ele aceitava de bom grado. Ele se deita então com as concubinas de seu pai e acaba consumando ali o seu propósito ali, aquilo que ele tinha colocado no seu coração.
Aí eu lhe pergunto, irmãos, será que Absalão, ele tinha escolha? Será que ele tinha escolha? Porque parece que tudo está planejado, né? Parece que tudo, né? Parece que já tinha sido escrito ali, um exemplo. A predestinação, parece que já tinha sido predestinado tudo isso. Será que ele tinha escolha de não fazer isso? Eu acredito que sim, irmãos. Todos nós temos escolhas. Todos nós temos escolha. Uma vez também foi falado a respeito de Faraó, né? Que a Bíblia fala que, se eu não me engano, no livro de Romanos, né, que Paulo fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas será que Faraó ele teve escolha? Também teve escolha, ele poderia ter tomado a sua escolha. Na realidade, o que aconteceu com Faraó foi a mesma coisa que aconteceu com Absalão. Deus ele só fez florescer tudo aquilo que ele tinha no seu coração. O coração de Absalão estava cheio de ódio, de raiva. Então, Deus ele só fez florescer aquilo, ele só fez ele pôr para fora tudo aquilo que ele estava sentindo, não é verdade? E isso foi para a confirmação da profecia que o profeta tinha dado a Davi. Que a gente possa, irmãos, tomar cuidado com os conselhos que nós recebemos, com quem nós andamos, porque, na realidade, tem até aquele ditado, né, que fala, quem se mistura com porco, farelo come, não é verdade? Então, a minha mãe sempre falava comigo, estou ali numa rodinha de amigos, mas tem pessoas ali que são da vida errada, se a polícia parar ali, tu não é nada, tu vai rodar com ele. Não, mas não sou, senhor, eu sou da igreja, senhor. Não tem senhor, amigo, vem, tu é da igreja? Está fazendo o que aqui? Não, mas eu não, tu está fazendo o que com ele? Se está com ele, está junto, vai rodar. Então, devemos tomar cuidado com conselhos, né? Principalmente com o nosso coração, devemos guardar o nosso coração, para que a gente não venha fazer, então, aquilo que muitas das vezes o nosso coração se enche de vontade de fazer, que o coração do homem é enganoso. Às vezes você acha que é o correto a ser feito e não é. Aí quando você faz, aí vem a colheita, não é verdade? E a colheita é salgada. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que, enquanto ele obedeceu a Deus, Deus deu vitória para ele em todas as guerras, em tudo. A partir do momento que ele pecou contra o Senhor, aí as coisas começaram a dar errado ali na sua vida. Ele se arrependeu? Se arrependeu, irmãos. Se rasgou, ele mostrou, né, depois que o seu filho morreu, depois de uma semana de nascido, ele se levanta, toma um banho, se arruma, né, e a vida continua. Como eu disse, a estrada da nossa caminhada é longa, vamos encontrar alguns obstáculos. Se porventura nós tropeçarmos nesse obstáculo, que a gente possa se erguer e continuar a caminhada. Pode ficar um dedo machucado, um arranhão na perna, mas que a gente possa pedir para Deus misericórdia e força para a gente levantar e continuar. Vai ficar cicatriz? Vai, mas ela sara, né, Adalto? Olha o Adalto aí. Vai ficar? Vai, mas sara com o tempo, passa. E o importante é que você continuou, você não parou. Que a gente possa fazer e se levantar como o Davi fez. Ter o discernimento quando é correção e quando é punição do Senhor para com as nossas vidas. Que eu acredito que assim a gente vai conseguir, então, ter um
uma paz maior, né? A gente sabe que o nosso Deus é misericordioso, que Ele pode mudar Ele pode girar a chave, né? E as coisas podem mudar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.